Senhoras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Ito, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, o vereador Diego Nazato, Cristiane, Egídio, fica aqui meu cumprimento especial. Também quero cumprimentar de maneira muito especial os vereadores aqui presentes também, vereador Almir Vieira, Alexandre Matias, doutor Marcelo Lanzarin, professor Gilson, Bruno Vim, Jean Volpato, Adriano Pereira, vi também a vereadora Silmara, que estava aqui conosco também, fica o meu cumprimento muito especial. A equipe de servidores da SEMOS também que se faz presente aqui, a Elaine, Tainá, o Jonathan, fica o meu agradecimento e reconhecimento pela participação. Também todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também de maneira muito especial as pessoas que nos acompanham nos seus lares através da TV Legislativa. É importante fazer um breve relato inicial do histórico da Policlínica Regional para que a gente entenda a contextualização. Então, quem fez a inscrição no PAC da Policlínica no ano de 2023 foi o governo do Estado, né? Quem foi contemplado foi o governo do Estado e não o município de Blumenau. Portanto, a escolha do local aonde vai ser alocada essa policlínica, ela cabe sim ao governo do Estado, em conjunto com o Ministério, para que faça a implantação dessa policlínica. Extremamente importante relatar que o município de Blumenau, em 2024, fez a indicação de 2 terrenos. Inclusive, nessa casa, no mês de dezembro, se eu não estou enganado, salvo engano, no dia 13, a Câmara de Vereadores aprovou a cedência do terreno localizado na rua Elza Mete para o governo do Estado. Entretanto, os terrenos não foram aprovados e Blumenau não foi contemplada. Faço aqui a leitura dos ofícios para que os senhores estejam cientes do teor do assunto. O ofício de número 1378/2025, endereçado ao gerente da Caixa Econômica Federal, Rômulo Machado Nogueira, referente ao termo de compromisso 963975 de 2024, celebrado com a finalidade a construção da nova policlínica, a Secretaria de Estado, através de suas áreas técnicas, vem evitando esforços para viabilizar tal construção, sendo disponibilizado o terreno situado na rua Gustavo Salinger, bairro Itoupava Seca. Terreno está inserido em zona ZPA, né, Zona de Proteção Ambiental, e possui aclive acentuado, condição que tende a gerar maior investimento em função da necessidade de realizar recortes do terreno, além de demandar a supressão de vegetação nativa. Posteriormente, consultou-se novamente o município, feito contato com o município, sobre a possibilidade de disponibilizar outro terreno, sendo que foi disponibilizado o terreno na rua Elza Mete, bairro Salto do Norte. A equipe técnica realizou visita ao possível terreno, onde verificou-se que o mesmo também não estaria apto para receber tal construção em função de sua característica geológica, apresentando topografia variável, declives e aclives. Esse um dos ofícios encaminhados ao senhor Rômulo da Caixa Econômica, gerente da Caixa Econômica. No outro ofício, 426/2025, considerando o termo de compromisso 963975 de 2024, celebrado com a finalidade de construção da nova policlínica. Utilizando recursos do PAC, solicitamos a possibilidade de alteração do município. Tal solicitação reside no fato de que o terreno inicialmente disponibilizado pelo município não é viável tecnicamente e as alternativas estudadas também não atendem tais requisitos. As objeções incluem questões ambientais, sanitárias, topografia. Desta forma, com o intuito de atender ao planejamento das ações de saúde no Estado, aos quais inclui a implantação da unidade de saúde citada, isto é, a policlínica, sugere-se, caso seja possível, destinar esse recurso para realizar a obra em outro município. Esse também um ofício endereçado e encaminhado para o Rômulo, gerente da Caixa Econômica. Esse projeto, vale salientar que ele já vem pré-estabelecido, ele já vem pré-determinado, ou seja, ele já é estático. Isso é importante salientar para os senhores, porque isso dificulta a possibilidade de achar um terreno apto numa obra desse porte. Inclusive, os serviços, eles também precisam ser discutidos com cada região. Por que eu digo isso para os senhores? Hoje a obra ela é horizontal.
Se pudesse verticalizar, talvez facilitaria a possibilidade de localizar um terreno viável. A questão dos serviços também me chama a atenção, que em momento nenhum foi discutido com as macro-regiões ou com os municípios para ver a real necessidade de cada município para estar fazendo os atendimentos, ou seja, diminuições de fila, atendimento para a nossa população, e assim a gente conseguir gerar o acesso. No dia 17/9, quarta-feira, foi anunciado que o município de Indaial será a sede da Policlínica Regional, ou seja, ficará dentro da nossa macro-região. Isso é extremamente importante falar, porque foi uma solicitação de possibilidade de troca de local. Dentro da macro-região, quando a gente fala de serviços de saúde, a gente precisa salientar para os senhores também que o governo do estado tem que olhar de maneira macro, parecido com o governo federal. Ou seja, ele tem que procurar os vazios assistenciais, o vazio assistencial e disponibilizar a oferta de serviços. Então, creio que essa foi a alternativa localizada e esse é o pensamento do governo do estado para que consiga ampliar a oferta. Hoje, Blumenau tem uma policlínica, a nossa municipal. Indaial não tem uma policlínica. Os pacientes que vêm da região, da macro-região, a Piúna, Benedito, podem ser atendidos nessa policlínica regional. E nada impede dos nossos munícipes também, se assim for necessário, ser atendidos lá também nessa policlínica. A população também poderá... Uma das perguntas que a gente mais recebe é justamente essa que eu acabei de mencionar. A população de Blumenau também poderá usar os serviços? A resposta é sim, senhores. Isso também está de acordo com os secretários municipais da macro-região, em conjunto com o governo do estado. Essa vai ser uma decisão de CIR, onde a gente faz um encontro entre todos os secretários municipais para verificar essa necessidade. Tendo a necessidade, a gente poderá utilizar sim, sem problema nenhum. Outro questionamento, alguns pacientes que são de outros municípios e buscam atendimento em Blumenau, poderão ser atendidos nessa policlínica? Senhores, a resposta também é sim. Com isso ajuda, inclusive, na abertura de atendimentos para a nossa população, ou seja, Blumenau hoje já é referência, já é um polo nos serviços de saúde. Blumenau já atende a população da nossa macro-região, a nossa policlínica municipal ela já atende. E com essa descentralização, abre a oferta de vagas para a gente atender os nossos munícipes, a nossa população, e a policlínica regional absorve os demais das outras macro-regiões. Então, assim, a gente tem uma ampliação na oferta de vagas. A gente ainda não sabe o tempo de obra para essa policlínica, quanto tempo ela vai ficar pronta ou algo assim parecido. Existe uma estimativa, né? Então prefiro não falar, porque isso não cabe ao governo municipal e sim governo estadual e federal. Mas a gente sempre salienta que a saúde não pode esperar, gente, uma obra de 3, 4, 5, 6 anos, né? Então é por esse motivo que a gente está empenhado em ampliar a oferta de serviços para a nossa população aqui em Blumenau. A gente vai ativar o hospital universitário sim, para que a gente tenha mais um acesso, inclusive na região norte. Estava explicando fora, né, da tribuna para o vereador Jean Volpato, que a região norte é a região que mais cresce no município de Blumenau. E essa é a tendência, ela vai crescer muito lá na região. E a gente precisa ampliar essa oferta de serviços. Já tem o Hospital Misericórdia e tendo o Hospital Universitário para fazer pequenas cirurgias de média complexidade, atendimentos de imagem para que a gente possa fazer, pronto-socorro para a gente conseguir atender a nossa população. É essa oferta que a gente precisa ampliar lá e a gente não precisa uma estrutura, uma obra ficar pronta. A gente não precisa aguardar essa obra ficar pronta da policlínica. A gente já vai atender a região da Fortaleza tão logo, vereador Almir. Então, a iniciativa é para ontem. A saúde não pode esperar. Outra questão muito importante é o governo do estado, o investimento que ele está fazendo de 98 milhões na construção da nova torre do Hospital Santo Antônio. Também é voltado para a ampliação da oferta de serviços aqui na nossa região, gente. Blumenau já é um polo nos serviços de saúde e é importante a gente enfatizar isso. Um dos grandes desafios da gestão dos serviços do SUS, senhores, é o custeio. Importante eu ter essa oportunidade de fazer essa fala aqui para os senhores, para que vocês entendam a questão da tabela SUS, que hoje é uma dificuldade, inclusive em contratar serviços, profissionais, justamente porque os valores pagos pela tabela SUS hoje são insuficientes. Criar uma nova estrutura sem resolver esse problema só vai transferir a dificuldade para os estados, para os municípios, inclusive para dentro da policlínica, porque essa dificuldade de contratar profissionais, ela é existente, gente, é uma realidade.
Dr. Lanzarin, que é médico, sabe do que eu estou falando e enfrentou esses desafios à frente da secretaria. A gente precisa discutir e falar isso para os senhores é extremamente importante, porque vocês são multiplicadores, vocês são os representantes da comunidade e vocês têm acesso aos nossos deputados estaduais, federais e senadores. É importante abrir essa discussão com eles para que a gente sim faça essa revisão. Hoje, Blumenau já aplica 28% do orçamento em saúde. É quase o dobro do mínimo constitucional, que é 15%. Na esfera estadual, o mínimo constitucional é de 12%, senhores. O Estado aplica 15,8%, o que significa um incremento de mais de 1,5 bilhão a mais, enquanto a União mantém a participação reduzida. Estamos trabalhando fortemente para a redução das filas, e cito como exemplo, alguns exemplos aqui para os senhores, colonoscopia e endoscopia. A gente teve uma redução de mais de 96% nas filas. Ecocardiografia, uma redução de mais de 43%. O protocolo foi criado na época de colonoscopia e endoscopia do Dr. Marcelo Lanzarin, ele sabe dessa necessidade. É um desafio não só para Blumenau, mas para todos os outros municípios. Dentre outros exames que a gente teve uma redução, tomografia, ressonância. E para passar um número para os senhores, só nesse primeiro semestre, no que diz respeito a exames, a gente efetuou mais de 1.724.000 exames no município de Blumenau, incluindo exames de laboratório. É um número bastante alto para a nossa população e para atendimento. O que diz respeito a consultas, senhores? Consulta oftalmológica em adulto, a gente teve uma redução de mais de 90% nas filas. Angiologia, mais de 75% nas filas. Neurocirurgia adulto, mais de 36%. Só nesse primeiro semestre, os agendamentos para consultas especializadas, acesso, retorno e acompanhamento, a gente teve mais de 295.000 consultas. Realizamos 7.593 cirurgias eletivas. 2.627 cirurgias ambulatoriais de pequeno porte. Na atenção primária, que é as nossas unidades de saúde, nos bairros, ambulatórios, a gente realizou mais de 618.000 procedimentos, dentre eles curativos, administração de medicamentos para a nossa população. 428.000 consultas médicas nas nossas unidades só nos primeiros 6 meses. 193.000 consultas de enfermagem. 63.000 consultas odontológicas, 31.000 atendimentos da nossa equipe multiprofissional, fora os números do Alô Saúde. Faço um apelo para finalizar, para os senhores, para que a gente faça, sim, o reajuste e a conversa com o nosso governo federal, referente ao teto MAC, que hoje nós temos um déficit de mais de 27 milhões. Que esse histórico ele já iniciou desde 2014. E é uma luta que a gente vem fazendo para reaver esses valores, para que a gente consiga, sim, né? A gente sabe que a saúde ela é tripartite, o município está fazendo a sua parte. Precisamos, o Estado também, e precisamos da participação do governo federal. Esses 27 milhões do teto MAC, eles fazem falta sim, para que a gente consiga aumentar a nossa produção e atender toda a nossa população. E é essa fala que a gente faz. Inclusive, já fiz para o vereador Jean Volpato também, ele já está a par, se comprometeu conosco de abrir as portas no governo federal, do qual a gente já fez uma visita, conversamos com a senhora Daiane, com o senhor Padilha, com o senhor Flávio, referente a essa demanda, mas não tivemos um retorno positivo. Eles relataram para nós em conversa, estive lá com a vice-prefeita, que eles têm um déficit de mais de 3 bilhões e não sabem como vão fechar as contas no final do ano. Isso realmente é muito, mas muito preocupante. Então a gente precisa desse incremento, não é só Blumenau, tem mais municípios, mais estados a nível de Brasil, mas a gente precisa fazer essa conversa para a gente poder ampliar a oferta de serviços e cada vez mais a gente avançar nos serviços de saúde aqui em Blumenau. E com certeza, Jean, se a gente tiver esse incremento, esse aporte de 27 milhões, a gente vai conseguir avançar muito em vários programas voltados para a nossa população e é isso que a gente precisa, do apoio, do suporte e desse trabalho para que a gente consiga reaver. Senhoras e senhores, seria essa fala, as explanações, estou à disposição para responder as perguntas, se assim forem necessárias. Nesse momento, o vereador ou vereadora que assim desejar, poderá se inscrever verbalmente para formular perguntas ao secretário de Promoção da Saúde. Pelo tempo, dê até 1 minuto. Então,
Já inicio com o vereador Bruno Vim, no microfone central, com tempo de até 1 minuto, sempre lembrando que dirigir a palavra ao presidente. Presidente, gostaria de saber do secretário, com relação ao ofício 1378, que foi lido parcialmente agora pelo secretário, quando ele fala sobre o terreno que foi oferecido pela Prefeitura na rua Gustavo Salinger, que teria área total aí de 2.000 metros quadrados, neste documento, assinado pelo secretário do Estado, né, ele diz o seguinte, que constatou-se que nesse terreno já havia outro serviço de saúde de nível municipal construído, fato que poderia acarretar em duplicidade de atividade de saúde em um mesmo local. Gostaria de saber por que, então, que o município de Blumenau ofereceu um terreno para o Estado que já tinha algo construído a nível municipal, né? Por que isso aconteceu? E também, a segunda pergunta, para finalizar, se o município não queria a policlínica devido aos custos, por que então ofereceu 2 terrenos? Seria isso, presidente. Secretário, com vontade. Importante os questionamentos do vereador Bruno, e vale enfatizar que em momento nenhum foi dito que não queria ser a policlínica, né? Então, sim, discute-se a questão do planejamento nos serviços de saúde no que diz respeito ao custeio. Então, é extremamente importante fazer essa fala e essa conversa para que isso já esteja explanado. Quem vai contratar? Se algum equipamento estragar, vai ser de responsabilidade de quem? A gente já tem dificuldade de contratar determinados profissionais. Criando essa policlínica, isso vai facilitar? Muito pelo contrário, foi a fala que eu fiz, vereador. Então, é extremamente importante a gente desmistificar isso, porque não houve essa negativa. Porque se tivesse havido isso, não teria sido indicado o primeiro terreno e depois estava em desacordo, não pôde acompanhar o projeto, foi indicado mais um terreno. Então, referente às questões técnicas, obviamente é importante a gente questionar o governo do Estado do porquê, né, e o interesse do município, talvez, de ampliar naquele terreno a oferta. Então, seria isso, a gente não tem informações, enquanto secretaria, não é de nossa responsabilidade a questão dos terrenos, tá, vereador? Satisfeito? Você entendeu o retorno? Ah, sim, essa segunda pergunta. Sim, sim, foi a primeira pergunta dele e foi o que eu disse, né? A questão dos terrenos da indicação, ela não parte da Secretaria de Saúde. Né? Talvez eu tentei resumir só, e essa explanação, esse questionamento, quem é responsável é a CEPLAN, talvez em conjunto com o próprio governo do Estado, no sentido de ampliação de alguma oferta na localidade. Então, não posso responder, porque não era eu o gestor na época, em 2024, né? E se tinha algum interesse ali, qual que era a finalidade. Ok. Agora sim, ouço o vereador Jean Volpato. Senhor presidente, eu gostaria de entender porque um vídeo publicado pelo prefeito diz que a estimativa de gasto na policlínica seriam de 2 milhões. Qual foi o critério utilizado para chegar a essa estimativa de gasto? Uma segunda pergunta é se existe alguma estimativa de gasto para a cidade de Blumenau para deslocar os pacientes de Blumenau até Indaial, se existe esse cálculo ou se simplesmente o município não vai custear esses pacientes, vai ficar a par desses munícipes se deslocarem até a cidade de Indaial. E um terceiro questionamento é se a cidade de Blumenau, o município considera que foi positiva a instalação da policlínica em Indaial e não em Blumenau. Se eles acham que isso vai ser positivo para a saúde da nossa cidade, uma resposta muito objetiva do senhor secretário. Ok, fica à vontade, secretário, as 3 perguntas. Perfeito. A primeira pergunta ali no caso dos 2 milhões que foi levantado que daria gastos. Perfeito, excelente. Essa estimativa de valores, ela foi muito baseada na nossa policlínica municipal, né? É claro que ela é uma estimativa, como você muito bem falou, vereador. Então é importante a gente colocar que esse valor, a tendência, acredito eu, enquanto gestor dos serviços de saúde há mais de 22 anos, que não é a menos, é a mais, tá? Isso o senhor pode ter certeza absoluta, porque hoje essa estimativa já é o nosso gasto com a nossa policlínica municipal. Então acredito,
Eu não estou afirmando, mas acredito que o valor é a mais, sim, vereador. E no segundo ponto, a questão do deslocamento, existem os serviços de transporte no município, não precisamos utilizar o TFD devido à distância, Blumenau e Indaial, ela é muito próxima, tá? E a questão da utilização, eu já respondi anteriormente, eu vejo de maneira positiva sim, vereador Jean, porque já os munícipes das outras cidades já utilizam os serviços, a gente já é um polo nos serviços. A não utilização deles, automaticamente, já abre a oferta de serviços para a nossa população de Blumenau. Ou seja, os serviços que serão disponibilizados lá, eles utilizarão lá na Policlínica Regional e não precisam se deslocar até Blumenau. Vejo como positivo, olhando como macro-região, não pensando só no município de Blumenau. Enquanto gestor, a gente tem que fazer essa análise de cima. Então é extremamente importante a gente falar isso, porque ampliando a oferta de vagas, é mais acesso que a gente vai conseguir dar para a nossa população, sim. E nós já temos uma policlínica. E por que não Blumenau, por que não Indaial também ter direito a ter uma policlínica e os municípios arredores? Vejo sim de maneira positiva, porque o Estado, junto com o governo federal, está pensando em ampliar o acesso dos serviços de saúde, não só para Blumenau, mas sim para a macro-região nos 14 municípios, vereador Jean. Ok. A princípio, a gente pretende manter os nossos munícipes aqui. Se for necessário utilizar algum serviço que está sendo disponibilizado, a gente tem o serviço de transporte, sim, vereador. E, claro, a gente não precisa utilizar o TFD devido à questão da distância, como eu mencionei. Quando utiliza-se o TFD, por causa da distância, quando ela é maior. Tá bom? Ok. Vereador Adriano, próximo inscrito, por gentileza. Secretário de Saúde, primeiro eu queria saber se Vossa Excelência é secretário de Indaial ou é secretário da Saúde de Blumenau? Vereador, por gentileza. Primeira pergunta. Dirige ao presidente, não ao secretário. É secretário de Saúde de Indaial ou é de Blumenau? E o prefeito também, porque defende tantos investimentos nos outros municípios e não defende os investimentos aqui no nosso município. Por que Blumenau não conseguiu garantir o terreno adequado em tempo hábil, mesmo após mais um ano de tratativas? Referente aos terrenos, por que não procurar outras alternativas? Houve falha na articulação entre a Prefeitura, o Estado e o Ministério da Saúde que levou a essa perda de investimentos? O governo municipal chegou a considerar a desapropriação de algum terreno? Se sim, ou por que não avançou? Blumenau recusou a policlínica ou foi incapaz de cumprir exigências técnicas? Qual foi a postura da Prefeitura nas reuniões com o Estado e o Ministério? O município defendeu, de fato, a permanência da policlínica aqui? Não é o que a gente percebe. Por que o município não defendeu, de fato, a permanência da policlínica aqui? Por que, diferente dos prefeitos de Gaspar, de Indaial e até outros que já estavam se colocando à disposição para lutar por essa policlínica, Blumenau simplesmente largou de mão em lutar pela permanência desse importante investimento na saúde no nosso município, com quase 400 mil habitantes na nossa cidade? Obrigado. Ok, secretário, fique à vontade. Vereador Adriano, importante o questionamento, né? Vou parafrasear o que eu acabei de falar, né? A gente, enquanto gestor dos serviços de saúde, a gente tem que pensar na macro-região. A gente tem que pensar em toda a população, não só de Blumenau, mas de Santa Catarina. E quando a gente senta para discutir em reunião de CIR com todos os secretários da macro-região, reunião de CIB com todos os secretários de saúde do Estado, em conjunto com o governo do Estado, é para a gente planejar as melhorias dos serviços de saúde na nossa região e na macro-região e nas demais macro-região também. A questão do outro terreno, houve a indicação do primeiro terreno, não foi aprovado e houve a indicação de um segundo terreno. Então, teve o interesse também, como também teve o interesse dos demais municípios. Então, é importante salientar que após a indicação do primeiro terreno, foi feito o segundo. E se tem alguma posição e se tem alguma situação que a gente precisa falar, sim, foi a questão do tempo curto. O primeiro ofício foi no dia 15 de julho de 2025, então, quase para a indicação do terreno e depois a solicitação da possibilidade de outro, foi no dia 21 de julho. Os ofícios do qual o senhor tem esse conhecimento. Então, o tempo curto, claro que inviabiliza uma desapropriação, uma busca de recurso ou algo assim parecido. Esse tempo curto realmente dificulta. Se for para fazer uma observação a respeito das colocações do senhor. Seria isso. Vereador Almir Vieira, próximo inscrito. Presidente, eu faço coro com a fala aqui do secretário, no sentido de que é muito fácil se fazer construções, e a gente tem prova disso em vários locais.
O problema depois é poder manter essas instalações com profissionais. Haja visto que nós temos dificuldade de contratação, tanto na parte de médico como de enfermeiros da cidade de Blumenau. Eu quero aqui dizer que desde 2020 nós viemos pedindo para que saia, de fato, o Hospital Regional, como Vossa Excelência mencionou agora há pouco. Por quê? Vai diminuir várias situações. Primeiro, vai dar um atendimento maior à BR-470 quando, porventura, acontecer algum acidente, e nas cidades vizinhas. Não vão precisar entrar dentro da cidade de Blumenau para ter esse trânsito caótico. Então, eu quero perguntar para o senhor, só para que o senhor me responda, qual é o prazo da implantação do Hospital Regional e qual é a diferença? Porque, na minha opinião, o Hospital Regional é muito mais do que a própria policlínica. Eu queria que o senhor distinguisse policlínica e Hospital Regional e qual é o prazo para deixar o Hospital Regional pronto. Obrigado. Obrigado, vereador Almir. Agradeço o questionamento. O prazo, a gente pretende o quanto antes, foi o que eu mencionei. Já é uma obra pronta, né, do qual precisa de algumas adequações, e a gente pretende iniciar o quanto antes. A nossa previsão é que ela já inicie os atendimentos o mais tardar final do ano, início do ano que vem. Então, logo a gente terá uma notícia muito positiva, principalmente para a região norte, Fortaleza, mas também para toda Blumenau. E você muito bem mencionou ali a questão da BR-470, que corta o nosso município. A gente sabe da importância, né, dessa unidade lá na localidade. A diferenciação é que a gente vai ter a oportunidade, vereador, de a gente conseguir atender a nossa população, primeiro, com um hospital, é mais um serviço hospitalar dentro. A questão da policlínica é um atendimento de consultas especializadas, mas nada impede do hospital universitário também desempenhar essa atividade. Exames de imagem que a gente vai realizar, que a gente sabe que tem essa necessidade no município, e cirurgias, de pequenas cirurgias, com a possibilidade de ampliação desse hospital, vereador. Então, hoje a gente tem uma realidade de hospital universitário. Amanhã ou depois, se assim for interesse do município, da FURB, da OS que estará à frente ali de ampliação da oferta de serviços, a gente vai conseguir sim amadurecer e a gente vai conseguir sim ampliar cada vez mais as ofertas. Ou seja, a gente vai ter um atendimento hospitalar lá na região. E é isso que a gente pretende. Muito fala-se em UPAs ou algo assim parecido. A gente tem as nossas unidades que funcionam até as 10 horas da noite, os AGFs, e temos hoje 3 hospitais que recebem subvenção do município para que mantenham porta aberta 24 horas. Vai ter mais um hospital porta aberta 24 horas para que a gente consiga atender e dar o acesso para a nossa população, vereador. Então, esses serão os ganhos. Obrigado pelo questionamento. Vereador, último vereador inscrito, mais alguém quer se inscrever antes do vereador fazer as considerações finais, o Jean Volpato, ok? Então, vereador Flávio, último vereador inscrito. Por gentileza, dirigir a palavra à presidência. Presidente, gostaria de perguntar ao secretário, né, como que a gestão visualiza essa promessa de 30 milhões de investimento com a policlínica, sendo que o governo federal deve para o município quase o mesmo valor do implemento ali do teto MAC na saúde, né, sendo 27 milhões que foi anunciado aqui e que também é de conhecimento de todos, também já trouxe isso em tabela em conversa com o nosso secretário. Se há essa possibilidade, se houve essa conversa também, tendo em vista que nós iremos apostar num hospital universitário, que como o secretário acabou de comentar aqui, é muito mais completo, atende muito mais a comunidade, ainda mais sendo próximo à BR-470, podendo salvar muito mais vidas que acabam ali sofrendo acidentes naquela BR. Então, seriam essas as perguntas, né, se ele vê, como que ele vê isso, o ente federativo devendo 27 milhões e querendo prometer, e se essa policlínica aqui não poderia ainda aumentar mais esse valor dessa dívida que o governo federal já deve para o município. Vereador Flavinho, eu agradeço o questionamento, é extremamente importante. Essa fala eu fiz em tom de preocupação para o vereador Jean Volpato antes, quando a gente estava conversando. E realmente é muito importante que a gente traga essa fala, porque esses 30 milhões para investimento numa unidade, hoje, se trouxer esses 27 milhões, a gente consegue fazer vários programas para redução de fila, atendimento da nossa população. Ou seja, de um lado está conseguindo colocar uma obra, uma estrutura, e do outro lado não está conseguindo honrar o compromisso com o município. Isso sim nos dá muita preocupação, nos causa uma
certa estranheza, fizemos essa conversa junto ao Ministério, né, para que a gente conseguisse avançar. A resposta do Ministério foi, a unidade estará lá, aumentem a produção que a gente vai honrar o teto MAC. E a minha fala foi, mas desde 2014 vocês não estão honrando o teto MAC? Então como é que eu vou aumentar, ampliar a oferta de atendimentos, sendo que a gente não está conseguindo honrar esse teto desde 2014? Então, é extremamente importante seu questionamento, nos chama muito a atenção que, por um lado, eles estão conseguindo investir e, no outro lado, que é para atender a população, que é para reduzir filas, eles não estão conseguindo honrar, solicitam para que a gente aumente a produção, que eles vão fazer esse incremento, e esse incremento não está chegando, não chega desde 2014, e isso realmente nos chama bastante atenção, é algo que eu já fiz no início da minha fala, essa ponderação, e vou fazer de novo, né? Peço o auxílio dos senhores, para que a gente cobre os nossos deputados federais, os nossos senadores, os nossos representantes, para que a gente, sim, tenha como reaver esses valores, para que a gente faça esse incremento, e daí sim, vereador Flavinho, a gente vai conseguir fazer vários programas, porque a gente está atendendo com qualidade, está aumentando a nossa produção, a gente fez esse aumento de teto, para que a gente consiga ter direito a esse incremento de valores, ou seja, já é de direito nosso, a gente só precisa que tenha essa contrapartida agora do Ministério, para a gente conseguir cada vez mais atender e dar o acesso para a nossa população.